Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 17 a 19. Descendo com eles, parou numa planície. Estava lá um grande número dos seus discípulos e uma grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia, que tinham vindo para o ouvir e para ser curados das suas doenças. Os que eram vexados pelos espíritos imundos ficavam também sãos. Todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 6, de 17 a 19. São Beda. Não diz do litoral, por causa do mar da Galileia, que estava próximo e que não seria extraordinário, mas fala do mar grande, no qual punham também Tiro e Sidônia, dos quais se diz de Tiro e de Sidônia, cujas cidades, como estavam ocupadas por gentios, com razão se chama pelo nome, para que se veja quanto tinha se estendido a fama e o poder do Salvador, o qual, como tinham vindo pregar para todas as cidades, queria ensinar todas a receber e aceitar a sua doutrina. Por isso segue, que tinham vindo para o ouvir. Raramente se vê as multidões seguindo o Senhor para os lugares altos, nem se vê que algum doente tenha sido curado no alto de um monte. Em vez disso, uma vez curada a febre das paixões e acesa a luz da ciência, fez subir cada um até o cume da perfeição evangélica. Os gentios, que puderam tocar o Salvador, curaram-se por sua virtude, como já vimos que o leproso se curou quando tocou o Senhor. O toque do Senhor é a obra da salvação, pois tocá-lo é crer nele, e ser tocado é ser curado pela sua graça. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 23. Levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados os que agora chorais, porque rireis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos repelirem, vos carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Pois era assim que os pais deles tratavam os profetas. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 6, de 20 a 23. São João Crisóstomo. No Evangelho segundo Mateus, lê-se: Bem-aventurados os pobres de espírito. Para compreendermos que ser pobre de espírito é ter uma inteligência humilde e, em certo sentido, despretensiosa. Por isso diz o Salvador: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Diz aqui: Bem-aventurados os pobres, sem acrescentar de espírito, para se referir aos que desprezam as riquezas. Com efeito, convinha que, quando fossem anunciar a doutrina salvífica do Evangelho, estivessem livres de toda cobiça e dirigissem os seus afetos a coisas mais elevadas. Depois de ter ordenado a vida de pobreza, louva as coisas que se seguem à pobreza. Ora, os que vivem na pobreza carecem das coisas necessárias e mal conseguem adquirir o seu alimento. O Senhor não permite que seus discípulos se arreceiem disso, dizendo: Bem-aventurados os que agora tendes fome. A tristeza experimentada por causa de Deus é uma grande coisa e dá origem à penitência que leva à salvação. Por isso, Paulo, quando não tinha mais pecados próprios por que chorar, chorava pelos pecados alheios. Essa tristeza é a matéria da futura alegria. Por isso segue: porque rireis. Ainda que não possamos fazer nada pelo bem daqueles por quem choramos, fazemos um bem a nós mesmos. O que chora desse modo os pecados alheios
não deixará de chorar pelos seus próprios. Mais que isso, não cairá tão facilmente no pecado. Não nos entreguemos, portanto, à dissolução nesta vida tão curta, mas suspiremos pela vida infinita. Não busquemos os prazeres onde nasce, no mais das vezes, o pranto e a dor, mas nos entristeçamos com a tristeza que faz nascer o perdão. O Senhor muitas vezes é visto chorando, rindo jamais. O significado das palavras grande e pequeno deve ser medido de acordo com a dignidade daquele que as profere. Perguntemos então: quem prometeu uma grande recompensa? De fato, se fosse um profeta ou um apóstolo, poderia ter estimado como grande o que é pequeno, mas foi o Senhor, que possui tesouros eternos e riquezas que transcendem a compreensão humana, quem prometeu uma grande recompensa. Comentário Santo Ambrósio. Lucas menciona somente 4 bem-aventuranças, enquanto Mateus menciona 8. No entanto, nessas 8 estão compreendidas aquelas 4, e nessas 4, aquelas 8. Lucas menciona 4, como que abarcando as 4 virtudes cardeais, enquanto Mateus exprime naquelas 8 um número místico, pois assim como o 8 é a perfeição da nossa esperança, o 8 também é a condensação de todas as virtudes. Ambos os evangelistas mencionam a pobreza em primeiro lugar. Com efeito, é a primeira de todas, sendo como que a mãe das demais virtudes, porque o desprezo das coisas do mundo merecerá as coisas eternas, e porque ninguém pode alcançar o prêmio da vida eterna, se, dominado pela concupiscência do mundo, não é capaz de emergir do mundo. Por isso segue: bem-aventurados os pobres. Nessas palavras, bem-aventurados os pobres, encontras a temperança que se abstém do mal, esmaga o mundo debaixo dos seus pés e não é seduzida pelos prazeres. Nestas, bem-aventurados os que agora tendes fome, a justiça, pois o que tem fome se compadece de quem tem fome, compadecendo-se, faz-lhe o bem. Fazendo-lhe o bem, faz o que é justo, e a sua justiça permanece eternamente. Nestas, bem-aventurados os que agora chorais, a prudência, que chora as coisas transitórias e busca as eternas. Nestas, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, a fortaleza, não aquela que merece o ódio por causa de seus delitos, mas a que sofre perseguições por causa da fé. Assim é como se chega à coroa do sofrimento, se desprezas o favor dos homens e segues a graça divina. A temperança produz a pureza do coração, a justiça, a misericórdia, a prudência, a paz, a fortaleza, a mansidão. As virtudes são de tal modo conexas entre si que aquele que tem uma tem várias. Cada santo tem uma virtude própria, mas a mais abundante é a mais abundantemente recompensada. Quanta hospitalidade tinha Abraão e quanta humildade! Mas, como sobressaía por sua fé, esta mereceu a primazia entre todas. Logo, muitas recompensas são prometidas a cada um, como incentivos às várias virtudes, mas o que é mais fecundo em algum mérito em particular será por ele recompensado mais abundantemente. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 24 a 26. Mas ai de vós, ó ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os falsos profetas, os pais deles. Palavra da salvação. Comentário Lucas 6, de 24 a 26. Santo Ambrósio.
Ainda que na abundância de dinheiro haja muitas ocasiões para delitos, o que mais há, entretanto, são incentivos para a prática das virtudes, embora a virtude não requeira subsídios e seja mais recomendável a contribuição do pobre que a liberalidade dos ricos. Não obstante, não condena, pela autoridade da celestial sentença, os que possuem riquezas, mas os que não as sabem usar. Pois quanto mais louvável é o pobre que com prontidão distribui dinheiro liberalmente, tanto mais censurável é o rico que devia agradecer a Deus pelo que recebeu em vez de esconder sem proveito os bens que lhe foram dados para o comum uso. Não é aos bens, portanto, mas à disposição interior que se dirige a denúncia. E embora nenhuma pena seja mais pesada do que guardar, com angustiado temor, uma fortuna que só haverá de aproveitar aos seus herdeiros, todavia, porque a avareza tira certa volúpia da acumulação, os que tiveram nessa vida o seu consolo perderam-no na vida eterna. Aqui podemos, ainda assim, entender por rico o povo judeu, ou os hereges, ou, sem dúvidas, os fariseus, que, deleitando-se na abundância das suas palavras e no patrimônio da sua pretensiosa eloquência, passaram por cima da verdadeira fé e guardaram tesouros inúteis. Observa que Mateus incitou o povo à virtude e à fé com recompensas. Lucas, porém, usa o terror das futuras penas para afastá-los dos crimes e pecados. Comentário: São Basílio. O apóstolo evidenciou a necessidade da abstinência ao contá-la entre os frutos do Espírito Santo. A sujeição do corpo não é obtida melhor por outro meio do que pela abstinência, a qual convém, como um freio, reprimir o fervor da juventude. A abstinência é a supressão do pecado, o afastamento das paixões, o início da vida espiritual, que rebate e embota o aguilhão das seduções. No entanto, para não serem confundidos com os inimigos de Deus, convém, quando a circunstância o exigir, aceitar o que é oferecido, a fim de mostrar que tudo é puro para os puros, passando, em seguida, às coisas necessárias para a vida e abstendo-se das que alimentam a volúpia. Contudo, não é possível que todos prescrevam para si a mesma hora, o mesmo modo e a mesma medida na prática da abstinência. Mas deve ser a intenção comum de todos não chegar ao empanturramento, pois a barriga empanturrada torna o corpo mesmo incapaz das operações próprias, sonolento e disposto a práticas nocivas. Como o Senhor aqui censura os que riem, claro está que nunca haverá para o fiel tempo de riso, e sobretudo em vista da enorme multidão dos que morrem em pecado, por quem se deve, em verdade, chorar. Ora, o riso é o riso vão é sinal da intemperança, movimento de uma alma desregrada. Todavia, não é inconveniente manifestar num rosto prazenteiro a paixão da alma.